Anos atrás não era comum encontrar uma cerimônia de ayahuasca sendo realizada, porém agora, mais pessoas acreditam no poder e na promessa desse chá sagrado originário da Amazônia. É frequente a divulgação de pesquisas científicas revelando seu imenso potencial terapêutico. Da mesma forma, celebridades compartilham publicamente suas experiências com essa bebida. Essa maior exposição na mídia estimula o crescente interesse das pessoas sobre o tema e, consequentemente, mais pessoas buscam por vivenciar essa experiência. A ayahuasca é uma bebida milenar usada pelas culturas indígenas amazônicas em rituais espirituais e de cura. Evidências arqueológicas permitem estimar que suas propriedades são conhecidas e usadas por essas sociedades há pelo menos 4.000 anos. A ayahuasca começou a ser disseminada entre os não-índios no início do século XX. Um dos maiores responsáveis pela popularização da ayahuasca foi Raimundo Irineu Serra, conhecido como Mestre Irineu pelos seus seguidores, fundador do Santo Daime, doutrina religiosa com forte influência cristã que integra a ayahuasca como um sacramento. Daí em diante, outras expressões de espiritualidade foram surgindo das correntes mais tradicionais, inspiradas na igreja fundada pelo mestre Irineu, até chegar às vertentes neo-xamânicas, que procuram resgatar a sabedoria dos povos ancestrais, conciliando com a realidade urbana contemporânea, como é o caso do Centro de Expansão Consciencial Nova Terra. Se você tem um interesse na participação de uma cerimônia com ayahuasca no Centro de Expansão Consciencial Nova Terra, mas sente que precisa de mais informações sobre a experiência, então fique até o final e entenda o que é ayahuasca, para que serve esse chá e os riscos do uso recreativo. Como se preparar para uma cerimônia de expansão da consciência. Quais os aspectos físicos, emocionais e espirituais de uma experiência com ayahuasca? Como essa medicina ancestral age no cérebro? Como é uma cerimônia com ayahuasca no Centro de Expansão Consciencial Nova Terra? Porque a experiência com a ayahuasca não pode ser considerada recreativa. A partir de agora você vai entender por que é necessária uma preparação adequada para ter uma experiência com a ayahuasca. Mas antes eu preciso te contar rapidamente do que esse chá é feito e quais as substâncias responsáveis pela experiência. A ayahuasca é um preparado resultante da decocção de duas espécies botânicas de origem amazônica. Uma delas é a folha da Psychotria viridis, popularmente conhecida como chacrona, que contém a dimetiltriptamina, DMT, molécula psicoativa responsável pela experiência visionária, conhecimento interior e conexão espiritual. O outro componente deste preparado é o cipó Banisteriopsis caapi, ou jagobe, como é popularmente conhecido. Esse cipó possui alcaloides, cuja função é inibir a ação da enzima monoaminoxidase presente no estômago. Sem a ação desses inibidores da monoaminoxidase, o DMT do chá seria degradado antes de ser absorvido pelo organismo. Após um processo que leva muitas horas de fervura da chacrona e do jagobe juntos, obtém-se um chá espesso de sabor forte, a ayahuasca, cujo nome tem origem quechua, língua indígena muito disseminada na floresta amazônica. Nesse idioma, a tradução mais literal para ayahuasca é cipó de morto e também é traduzida de maneira mais livre e poética como vinho das almas. Cipó de morto? Vinho das almas? Sim, é isso mesmo, e seu significado nos dá bons indícios do que esperar de uma experiência com a ayahuasca, sua dimensão sagrada e, consequentemente, porque não pode ser considerada uma experiência recreativa. Em seu significado, portanto, identificamos a relação com algo que transcende aquilo que percebemos como realidade, para um mundo onde se acessa o intangível em nós e que pode se expressar de maneira mental, emocional e espiritual. Algumas pessoas, mesmo na primeira experiência, podem fazer um mergulho profundo dentro de si próprias, em um mundo até então desconhecido por seus sentidos. Embora rico e transformador, esse mergulho na busca por autoconhecimento pode ser desafiador, pois pode trazer à consciência aquelas verdades que passamos anos tentando esconder de nós mesmos.
O cipó de morto ou vinho das almas pode trazer a sensação bem realista de que alguma dessas coisas precisam morrer para poder renascer em estados mais verdadeiros do seu ser. Diante de uma vivência que engaja nossas emoções e memórias mais fortes, fica claro que não é responsável o uso da ayahuasca para fins recreativos. O uso irresponsável e em contextos inadequados pode trazer frequentemente uma experiência perturbadora. Por isso, a importância de se buscar os locais adequados com pessoas experientes e capazes de conduzir de maneira segura o processo na totalidade, o que inclui as orientações prévias de preparo físico e principalmente mental e emocional de quem for participar pela primeira vez. A condução durante a cerimônia de expansão da consciência e disponibilidade de orientar e tirar dúvidas da experiência após a cerimônia. Agora que já sabe que uma expansão da consciência com a ayahuasca pode promover um processo tão profundo e intenso de autoconhecimento, você deve estar se perguntando como se preparar para extrair o melhor proveito possível dessa experiência. A definição de um propósito. Como extrair tudo aquilo que eu posso dessa experiência? Algo fundamental e que até mesmo alguns participantes com alguma experiência se esquecem é o propósito. Você tem que ter um propósito, pois é a forma de preparar a atitude mental adequada para passar pela experiência. E isso é o aspecto mais importante de uma preparação para a participação de uma expansão da consciência com a ayahuasca. Se você não tem um propósito, acredite, não há muitos motivos para você embarcar nessa jornada. Algumas pessoas questionam que não conseguem elaborar um propósito porque não querem criar expectativas de algo que não conhecem. Porém, estabelecer um propósito não é criar uma expectativa de experiência, mas é reconhecer a sua razão para poder ter escolhido passar por isso. Para ficar mais claro, veja esse exemplo. Imagine um personagem, Zezinho, que precisa fazer uma viagem de avião para outro país, porém ele nunca andou de avião e também não conhece o país que ele tem que ir. Zezinho nunca andou de avião e não faz a menor ideia de como é essa experiência, por isso não sabe como se preparar para essa viagem. Então decide ir até uma agência de viagem para comprar a passagem e obter mais informações. Para poder orientar Zezinho, o atendente Maurício da agência de viagens perguntou o destino e o motivo de sua viagem, e Zezinho respondeu: "Não sei o motivo da minha viagem, pois nunca tive experiência de andar de avião e também não conheço o país que desejo ir." Com a resposta dessa, Maurício não teve como orientar sobre o clima do destino, que roupas usar, pontos turísticos mais comuns, curiosidades sobre o local ou pratos típicos. Bom, essa resposta foi estranha, mas veja como seria se Zezinho respondesse o verdadeiro propósito de sua viagem. Estou indo para esse país em razão de uma oferta de trabalho como biólogo marinho em uma universidade. Tendo um propósito, todo o processo da viagem tem um fio condutor, mesmo que Zezinho não saiba exatamente como vai ser a experiência de andar de avião e viver num país novo. Maurício pode agora orientar sobre qual tipo de roupa, onde se hospedar, qual a gastronomia da região. Mesmo que ocorram desafios extras e inesperados, o propósito de Zezinho vai ajudá-lo a extrair o melhor dessa experiência. É nesse sentido que eu recomendo a todos, cada vez que for participar de uma expansão da consciência com a ayahuasca, que se defina um propósito mais claro e específico possível, pois sem esse fio condutor, a experiência pode acabar se tornando apenas um turbilhão de emoções e sensações, ou seja, sem algum sentido maior que ajude a ser melhor integrado por você após a cerimônia. Isso ocorre porque nosso subconsciente, estrutura psicológica, eu superior ou inteligência interior de cura precisa ser informada para saber o que imobilizar ou trazer à tona para ser resolvido ou curado, nesses estados diferenciados e propício para sua manifestação, promovido pela expansão da consciência com a ayahuasca. Esse mecanismo está presente em você também e pode dar a ele o nome de eu superior, por exemplo. Nesse sentido,
Se você der um fio condutor ao seu eu superior por meio da definição de um propósito, ele vai mobilizar todos os seus meios para tornar consciente a forma de como você pode atingir o objetivo estabelecido em seu propósito. Obviamente, como isso vai acontecer não pode ser previsto ou controlado numa experiência desse tipo, mas ao menos estamos fornecendo a atitude mental mais favorável para se aproveitar esse estado de expansão que sua consciência estará experienciando. Uma dica após definir o que você quer é escrever uma carta a seu eu superior, contando a ele da maneira mais clara e específica possível seu propósito. Faça isso uma semana antes da cerimônia de expansão da consciência com a ayahuasca. Releia essa carta todos os dias antes de dormir. Ao reler, você pode acrescentar ou retirar algo para ir todos os dias, deixando cada vez mais clara a sua intenção para o seu eu superior. Agora que você sabe a importância da definição de um propósito, você verá a seguir como a experiência com a ayahuasca pode se expressar em alguns dos seus aspectos físicos, emocionais e espirituais. Mas antes, é importante esclarecer que uma experiência com a ayahuasca é algo complexo e que os seus efeitos físicos, emocionais, mentais e espirituais estão conectados de maneira interdependente. Por exemplo, uma reação física pode estar processando uma emoção reprimida, assim como uma experiência espiritual pode trazer sensações físicas e emocionais. Por isso, na descrição que se segue, a separação dos efeitos nos aspectos físicos, emocionais e espirituais é apenas para facilitar o entendimento daqueles que ainda não tiveram experiência. Vale ainda lembrar que cada experiência é única e pessoal, ou seja, toda vez ela se expressará em cada um de maneira diferente, nunca se repetindo. O que eu posso sentir fisicamente? Podem ocorrer diversos efeitos físicos. Os mais comuns são sentir seu corpo vibrando de maneira muito intensa, espasmos musculares, frio, vontade de rir ou chorar, vontade de vomitar ou dor de barriga. Como foi dito, esses são exemplos e cada experiência é única, podendo trazer todas ou nenhuma dessas sensações, assim como pode trazer outras sensações não citadas. O que vai acontecer comigo no aspecto emocional? A ayahuasca pode desbloquear uma inteligência interior de cura em todos os níveis do nosso ser, físico, emocional, mental e espiritual. Sua inteligência interior de cura pode trazer à superfície da consciência, através de sensações físicas, emoções, visões, a causa de alguma angústia, medo, vergonha, ou seja, a causa do que popularmente as pessoas chamam de sombra. Mesmo podendo ser desafiador, nada disso acontece para te trazer sofrimento, mas sim como uma oportunidade de ressignificar algum evento da sua vida que ainda se manifesta por alguma dor, ou como a oportunidade de processar uma emoção estagnada. Eventualmente, essa inteligência interior de cura pode revisitar algo tão profundamente reprimido e difícil de lidar naquele momento da sua experiência com a ayahuasca, que essa mesma inteligência pode levar você a ter a necessidade de purgar isso que está te fazendo mal de alguma maneira. Essa purga é chamada de limpeza e pode acontecer por vômitos ou diarreia. Assim, os vômitos são bastante comuns numa cerimônia com ayahuasca e se acontecer com você, saiba que é normal. Já a diarreia, embora também seja normal, é menos comum que as limpezas por vômito. Embora isso possa parecer um efeito indesejável e possa até mesmo assustar as pessoas que ainda não conhecem a experiência com a ayahuasca, acredite, as limpezas são libertadoras, curativas, e uma forma de processar fisicamente a experiência emocional que na maioria das vezes está relacionada com seus aspectos mentais e espirituais. Os aspectos espirituais da experiência. A ayahuasca pode ampliar a capacidade de perceber o real, seja a sua realidade interior, seja a realidade que transcende a sua existência. Inclusive por isso, as cerimônias com ayahuasca são chamadas também de cerimônias de expansão da consciência.
Esse estado de consciência expandida abre as portas para as experiências espirituais, mas para entender a ayahuasca em sua dimensão espiritual é preciso, em primeiro lugar, estabelecer a diferença entre espiritualidade das ideologias e religiões organizadas. De uma maneira muito resumida, as religiões organizadas estão focadas em um sistema hierárquico que define doutrinas de como as pessoas devem viver suas questões mundanas para alcançarem alguma recompensa divina. Normalmente, as experiências espirituais são sempre mediadas de alguma forma pela instituição religiosa e não incentivam as experiências místicas individuais. Já a espiritualidade está baseada na vivência pessoal de experiências diretas, sem intermediários, de dimensões sagradas normalmente invisíveis da realidade. Embora invisíveis, essa realidade está presente o tempo todo na vida das pessoas que as percebem em um grau maior ou menor de sensibilidade. Algumas situações ampliam a capacidade de perceber essa realidade sagrada, como a prática avançada da meditação, técnicas de respiração, experiências de quase morte, perda de um ente amado, jejuns ritualísticos, práticas de se manter em silêncio, etc. E a ayahuasca é uma dessas formas de viabilizar uma genuína experiência espiritual. Para ficar mais fácil, deixa eu dar um exemplo. Imagine que a realidade que você normalmente percebe é um filme que você assiste em preto e branco. Você provavelmente intui que a vida é muito mais do que aquilo que você está percebendo em preto e branco, e até sente os efeitos do que, muitas vezes, não consegue explicar exatamente de onde vem. Mas ao passar por uma experiência mística direta, é como se outras dimensões tivessem sido inseridas naquela mesma realidade em preto e branco, mas agora sua TV se aprimorou e se tornou uma máquina de realidade virtual. No fundo, a realidade é a mesma, porém com cores e dimensões que você nunca vira antes. Outra forma de manifestação da experiência espiritual direta por meio da ayahuasca envolve a manifestação de seres arquetípicos e domínios que não estão disponíveis à percepção do estado comum de consciência. É muito importante ter em mente que, embora as experiências diretas espirituais sejam relativamente comuns em uma cerimônia de expansão da consciência, isso não significa que elas ocorram todas as vezes e com todas as pessoas. Além disso, como elas podem se manifestar vai depender inteiramente de cada pessoa específica, com suas experiências, memórias, entendimentos, seu estado emocional e preparo mental no momento da experiência. Corro o risco de perder o controle? Desde que realizado de forma responsável, tanto pelo participante quanto pelos facilitadores da cerimônia, tudo tende a transcorrer sem maiores dificuldades. Do participante, espera-se que ele se submeta à entrevista de anamnese, fornecendo as informações solicitadas para poder receber as orientações específicas em cada caso, necessárias para a participação na expansão da consciência. Embora não se possa controlar como a experiência se manifesta, você estará o tempo todo consciente de si mesmo e de suas ações. Mas tenha em mente que é possível ter uma experiência realmente forte e arrebatadora, provavelmente diferente de tudo que você já viveu. Por isso, algumas pessoas, ao passar por alguma situação mais desafiadora durante a experiência, podem ficar nervosas e tentarem bloquear ou controlar o processo. Porém, se os efeitos estiverem muito fortes, não é possível ser bloqueado. Tentar bloquear pode dar a sensação de que tudo fica ainda mais forte. Isso pode gerar um ciclo crescente de nervosismo que faz as pessoas terem a sensação de perda de controle. Na verdade, essa sensação é fruto apenas do nervosismo e que, ao se acalmar, é muito provável que a pessoa volte a desfrutar da experiência de maneira mais significativa. É preciso ter bem claro que a ayahuasca tem um tempo de duração dos seus efeitos. Então, durante esse tempo, o melhor a ser feito é se permitir passar pela experiência, sem tentar controlar, bloquear ou fugir de seu processo interior. Até porque, se você definiu o seu propósito, entende que, por mais desafiador que possa ser a sua experiência, tudo o que está emergindo dela é importante para você alcançar o seu propósito. À
melhor atitude é voltar toda a sua atenção a tudo que emergir de sua experiência interior. Permita-se entrar na experiência, senti-la plenamente. Faça o exercício mental de respirar a própria experiência como se você pudesse encher e esvaziar tudo o que estiver experienciando com o ar da sua respiração. Isso, além de te ajudar a permanecer presente, diminui o espaço que a sua mente tem para te trazer pensamentos intrusivos que possam conduzir sua experiência de maneira desagradável. Em outras palavras, confie na sua inteligência interior de cura e confie no processo, porque se você se permitir, você também vai alcançar o seu estado de êxtase, paz, transformação ou cura. Um estado onde é comum a conexão com algo transcendente, superior, missão de vida com a sua própria espiritualidade. Um estado onde você pode ter mais clareza sobre o que você foi buscar com essa experiência. Até o momento você viu algum dos aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais de uma experiência com a ayahuasca. Veja a seguir sobre os efeitos fisiológicos da ayahuasca, ou seja, como ela atua dentro do seu corpo, sobre as interações com algumas categorias de medicação, drogas ilícitas e o que você tem que observar do seu estado de saúde física, mental e alimentação para uma melhor preparação para uma experiência. Efeitos fisiológicos. A função do DMT presente no chá é proporcionar a experiência interior de autoconhecimento e espiritual. Para isso, a molécula do DMT se liga aos neurotransmissores de serotonina. Já o IMAL tem a função de inibir a ação da enzima monoaminoxidase presente no fígado e intestino. Essas enzimas deixariam o DMT inativo antes de chegarem ao cérebro, caso não houvesse o IMAL no chá. Além disso, o IMAL também tem afinidade com receptores de serotonina. Isso significa que a ayahuasca causa o efeito de tornar a molécula do neurotransmissor serotonina também mais disponível no seu cérebro. Essas informações são muito importantes, pois, em razão da forma que a ayahuasca age no corpo, ela pode sofrer interações com outras substâncias, como drogas, medicações e alimentos, que podem exigir atenção e cuidados especiais. Medicações. O primeiro ponto a ser observado é que qualquer medicação só pode ser prescrita ou suspensa sob orientação médica. Porém, você precisa saber que algumas delas podem trazer risco para você quando usadas com ayahuasca. Por isso, caso use alguma medicação, informe aos facilitadores da expansão da consciência para receber as orientações adequadas. Por outro lado, há tratamentos que não são contraindicados e devem ser mantidos sem interrupção mesmo no dia da cerimônia. Esse é o caso do tratamento para a hipertensão com o uso de hipertensivos e o tratamento de diabetes com hipoglicemiantes. Porém, há algumas medicações que são perigosas quando usadas associadas à ayahuasca. Assim, qualquer medicação que de alguma forma atue no sistema serotoninérgico ou interaja com o IMAL da ayahuasca requer atenção especial e deve ser evitada. Veja alguns exemplos. Antidepressivos. Em geral, os antidepressivos atuam no sistema serotoninérgico, tornando a molécula do neurotransmissor serotonina mais disponível no cérebro. O resultado é que a associação de antidepressivos com ayahuasca pode causar um excesso de serotonina no cérebro. Esse excesso pode ser perigoso e, em alguns casos, pode causar um quadro conhecido como síndrome serotoninérgica. Em casos mais graves, pode gerar sintomas como perda da consciência, convulsões e coma. Há também os antidepressivos que possuem uma atuação maior no sistema de regulação da dopamina. Nesse caso, costumam ter interação com o IMAL, presente no chá, e pode acarretar crises hipertensivas. Antipsicóticos. É uma classe de medicação usada para o tratamento de esquizofrenia, borderline, transtorno bipolar, transtornos dissociativos da personalidade, entre outros. Por serem medicações de ação psicotrópica, ou seja, agem no sistema nervoso afetando os processos mentais e alterando a percepção, as emoções
e ou os comportamentos não são indicados o uso em conjunto com a ayahuasca. Ansiolíticos, usados no tratamento de ansiedade ou como ajuda para dormir. Recomenda-se a suspensão do uso no dia da cerimônia, desde que essa suspensão tenha autorização do médico que prescreveu o medicamento. Estimulantes, normalmente usados para tratamento de déficit de atenção ou emagrecimento, interagem com o imal presente no chá da ayahuasca e podem ocasionar crises hipertensivas. Bom, esses são alguns exemplos de medicações que precisam de atenção. Há outras medicações e até mesmo algumas que são de venda livre e não levantam suspeita, mas podem conter algum nível de risco, como no caso de alguns remédios para enxaqueca e alguns relaxantes musculares. Na dúvida, lembre-se sempre de informar o facilitador da experiência para obter as orientações necessárias. Agora, o mais importante, nunca suspenda o uso de uma medicação controlada sem a devida autorização expressa do seu médico. É muito comum que essa categoria de medicação exija um processo de descontinuação gradual, pois a interrupção brusca pode ocasionar sérios efeitos físicos e psicológicos. Drogas ilícitas. Assim como as medicações apresentadas, as drogas ilícitas também são substâncias psicotrópicas e a associação de algumas delas com a ayahuasca podem também ser muito perigosas. A maconha, o álcool, a cocaína, o crack são substâncias que agem via sistema dopaminérgico e podem ter interação com o imal presente no chá da ayahuasca. Qualquer uma delas pode tornar o processo mais confuso. Principalmente a cocaína e o crack, por serem mais estimulantes, podem causar crises hipertensivas quando consumidas em conjunto com a ayahuasca. Para o usuário dessas substâncias, a recomendação é se abster do consumo delas por no mínimo 3 dias antes de uma cerimônia com a ayahuasca. Há ainda as substâncias que atuam no sistema serotoninérgico, que é o mesmo sistema de atuação da ayahuasca, que são o LSD, o MDMA, também conhecido como êxtase, e a psilocibina, que são os cogumelos mágicos. O risco de consumir alguma dessas substâncias em conjunto com a ayahuasca é ocasionar uma síndrome serotoninérgica, que é o excesso de serotonina no cérebro. Condições de saúde física. Embora a segurança com a ayahuasca para a saúde física seja atestada pelo seu uso tradicional há pelo menos 4.000 anos, há condições físicas que requerem cuidados especiais, em alguns casos, impedem a participação em uma cerimônia com a ayahuasca, como no caso de pessoas com cardiopatias graves, que fazem usos de marca-passo cardíaco, pessoas com hipertensão não controlada, pessoas em pós-operatório. No caso de pessoas que passaram por alguma cirurgia, para participar de uma cerimônia, é necessário ter recebido alta médica total, ou seja, estão totalmente reabilitadas e liberadas para a realização de atividades físicas sem restrições. Condições de saúde mental. Todos estamos sujeitos a passar por momentos ou situações que podem nos deixar confusos ou emocionalmente abalados. Dependendo da situação, pode ser necessário algum preparo maior antes de sua experiência com a ayahuasca. Além disso, há algumas condições mentais que impedem o uso do chá, ou pelo menos exige-se a autorização expressa de um médico psiquiátrico. Assim, a ayahuasca é contraindicada para pessoas com esquizofrenia, transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, transtorno bipolar, transtornos dissociativos da personalidade, entre outros. Podem ser indícios de que você precisa de orientação antes de participar de uma expansão da consciência. A sensação de ser perseguido, de que ninguém te entende ou compreende, ou crise de ansiedade forte. Alimentação. O imal presente na ayahuasca apresenta interação com alimentos ricos em tiramina. A tiramina é um derivado do aminoácido tirosina e participa da produção de neurotransmissores que atuam no controle da pressão arterial. Os alimentos ricos nesse aminoácido que devem ser evitados na véspera e no dia da cerimônia são fermentados como queijo curado e maturados,
molho de soja, cerveja, chopp, vinho, vinagre, chucrute. Embutidos como salame, mortadela, salsicha, linguiça, bacon, carne de sol. A ingestão desses alimentos ricos em tiramina pode ocasionar, durante a cerimônia, a elevação da pressão arterial e dor de cabeça. Além disso, procure manter sua alimentação o mais saudável e natural possível e alimente-se no dia da cerimônia, porém, até no máximo 2 horas antes do início. Isso o ajudará a diminuir alguns desconfortos no estômago e intestino. Agora que você sabe como a ayahuasca age e os cuidados necessários em relação a medicações, saúde física e mental, você deve estar curioso para saber como é uma cerimônia de expansão da consciência com ayahuasca no Centro de Expansão Consciencial Nova Terra. A cerimônia de expansão da consciência. Uma cerimônia faz parte do contexto e do preparo mais geral para se entregar uma experiência com a ayahuasca. A forma tradicional das culturas indígenas de conduzir a experiência com a ayahuasca é através de uma cerimônia em que o pajé da tribo possui a responsabilidade de estabelecer condições necessárias e seguras. Esse conhecimento foi mantido no contexto urbano e as sessões de ayahuasca são preparadas e conduzidas por um ou mais facilitadores que adquiriram essa habilidade de cuidado de pessoas, antes, durante e depois das experiências com ayahuasca. O papel do facilitador é se esforçar para estabelecer um ambiente seguro e confortável, o que pode incluir o uso de objetos decorativos ou ritualísticos, iluminação especial, incensos, fogueiras e fornecer suporte emocional aos participantes que tomaram o chá de ayahuasca. A importância do contexto cerimonial nos processos com ayahuasca é confirmada por um estudo publicado na revista Frontier in Pharmacology. Os aumentos observados no bem-estar psicológico estão de acordo com pesquisas anteriores que indicam que o uso guiado e cerimonial de psicodélicos pode levar a mudanças duradouras. Experiências cerimoniais psicodélicas têm sido consistentemente relatadas como positivas, valiosas e, em muitos casos, associadas a melhorias de saúde por participantes iniciantes e regulares. Como é uma cerimônia xamânica com ayahuasca? Cada cerimônia pode variar bastante de uma para outra, dependendo do local ou instituição que está sendo realizada. Você pode encontrar cerimônias com duração que podem variar de 4 horas a uma noite inteira. É comum nas cerimônias xamânicas com ayahuasca o participante ter que levar colchonete, travesseiro, cobertor e garrafa d'água, para que se desfrute de uma experiência mais confortável. Falando em garrafa d'água, é muito importante manter-se hidratado antes, durante e depois da cerimônia. Em geral, é realizada uma palestra antes do início da cerimônia com informações importantes para a sua experiência e sobre a melhor forma de utilizar o espaço da instituição. Por isso, lembre-se de chegar com antecedência de 1 hora, pois assim você pode desacelerar da agitação do dia a dia, se ambientar melhor e receber as informações prévias necessárias para a sua experiência. Quando a cerimônia se iniciar, você será servido do chá e irá para seu colchonete. Esse é um momento fundamental da sua experiência em que você vai aguardar a ayahuasca fazer efeito. O chá pode levar de 30 minutos a 1h30 para começar a apresentar os primeiros efeitos. Nesse intervalo de tempo, feche os olhos e busque um estado de alto relaxamento. Quanto mais você se permitir relaxar, mais você estará criando um estado interior favorável para a sua experiência. Ao perceber os primeiros efeitos, mantenha os olhos fechados. A experiência com a ayahuasca é de olhos fechados. Isso permite que você olhe para dentro. De olhos abertos, você até pode sentir os efeitos físicos do chá, mas se privará de uma experiência mais profunda de autoconhecimento. Os primeiros efeitos podem ser sensações físicas, emoções, memórias ou visões. Seja o que for, volte toda a sua atenção para tudo aquilo que emergir de dentro de você. Se permita sentir tudo, sem fugas, pois o sentir é o caminho para o processamento e ressignificação de emoções e memórias. Uma dica para isso é o exercício de respirar a experiência.
ou seja, respire a própria experiência como se ela pudesse ser inflada com sua respiração e esvaziada com uma expiração. Essa atitude vai te ajudar a mantê-lo presente. Quanto mais presente você permanecer, menos espaço você vai dar para que a sua mente traga pensamentos intrusivos, desagradáveis e ansiosos, ou de fuga da experiência, que poderiam conduzi-lo para um processo mais desafiador ou desagradável. A duração desses efeitos vai depender, além da duração da própria cerimônia, da concentração do chá e se você tomou mais de uma dose. Em média, podem durar de 3 a 6 horas. Em cerimônias xamânicas, todo o processo é conduzido por músicas que, em geral, conectam a expansão da consciência com um tema relacionado à espiritualidade e crescimento pessoal. Normalmente não é feita interrupções nas músicas para realizar algum tipo de liturgia. Ou seja, se evita interrupções para promover aos participantes um processo de mergulho interior mais profundo. Nesse sentido, todo o processo é interior e pessoal, portanto, deve ser realizado em silêncio. Por isso, durante a cerimônia, não é permitido falar ou gritar, pois esses ruídos atrapalham a sua concentração e a dos demais participantes. Para evitar distrações do seu processo e dos demais, não é permitido o uso de smartphone, smartwatches ou qualquer outro aparelho eletrônico. Permita-se, durante a expansão, como dito antes, confiar e se entregar ao processo. Por isso, não se preocupe com pensamentos sobre quanto tempo ainda falta para a cerimônia acabar. Se você está participando da experiência, lembre-se que você destinou esse tempo para se conhecer melhor. Além disso, nenhum participante pode deixar o local antes do fim de todo o processo de expansão da consciência. Ao fim, será realizado um breve encerramento formal e, antes de sair, converse com o facilitador da cerimônia para você poder se certificar que já está em condições de voltar de forma segura para a sua casa. O que acontece após a expansão da consciência? Embora os efeitos fisiológicos passem num período de 3 a 6 horas, a cerimônia de expansão da consciência ocasiona revisões de vida e profundos processamentos emocionais. Nesse sentido, nos dias seguintes à sua experiência, você pode se sentir mais sensível. Os dias após o ritual são fundamentais e podem ser determinantes para a integração dos resultados alcançados de maneira duradoura em sua vida. Por isso, procure locais calmos e evite qualquer situação que possa levar a conflitos internos e interpessoais. Algumas coisas que antes te incomodavam podem perder significativa importância, mas o contrário também pode acontecer, como sentir desconfortos que antes você não percebia. Isso ocorre porque você está mais sensível a camadas mais profundas do seu ser e ao que é realmente importante. Seja como for, pelo menos durante a semana que se segue, se mantenha atento a como se sente em relação a essas mudanças. Não tente evitar nenhuma emoção que esteja emergindo, sejam elas boas ou desconfortáveis. Ao contrário, busque senti-las em momentos de meditação e respiração consciente. Talvez sinta a necessidade de orientações sobre o que você experienciou na expansão da consciência, ou sobre seus sentimentos atuais. Nesse caso, procure os facilitadores da cerimônia para poder integrar a sua experiência. Agora que você conhece um pouco mais sobre a expansão da consciência com a ayahuasca e a necessidade de garantir algumas condições para uma experiência de maneira responsável e segura, busque uma instituição que possa confiar.